Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Marcelo Maieves, que hoje a aula vai ser a respeito de calor. E a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, algumas definições. Por exemplo, o que é temperatura, o que é energia térmica, de um corpo, e o que é calor, a definição de calor. Toda vez que a gente falar em temperatura de um corpo, na verdade nós vamos estar falando da agitação das moléculas dentro do material. Por exemplo, eu tenho um material distribuído em forma de esferas, essas esferas representam os átomos, e esses átomos vão apresentar uma certa agitação. Aqui dentro, essa molécula vai vibrar. Aqui dentro, esse átomo vibra. E esse grau de agitação, nós podemos associar ela com a temperatura. Quanto mais agitado, maior a temperatura. Quanto menos agitado, menor a temperatura. Essa também é a definição de energia térmica para um corpo. Quanto mais agitado, mais energia está associado, uma vez que a gente tem que energia de movimento é a energia cinética, a gente pode até calcular ela como sendo mv²/2, onde v é a velocidade, logo está associado à velocidade, a movimento. Como está relacionado ao movimento, quanto mais movimentação, quanto mais velocidade adquirida aqui na minha matéria, mais energia vai estar associada no corpo. Já a energia, o calor de um corpo, a gente pode definir como sendo a quantidade de energia que passa de um corpo para o outro e é causado pela diferença de temperatura. Eu tenho dois corpos em um ambiente fechado. Supondo que o primeiro está com uma temperatura elevada e o segundo está com uma temperatura menor, essa diferença de temperatura que um passa para o outro, nós podemos definir como sendo o calor que um corpo tem em relação ao outro. Então sempre vai partir de um referencial. Uma outra coisa que nós também podemos dizer é o equilíbrio térmico entre duas substâncias ou dois corpos. Quando que esses dois corpos vão entrar em equilíbrio térmico? Bom, esse cara aqui, ó, o primeiro, vou chamar ele de A, o A está mais quente que o B. Como o A está mais quente que o B, isso significa que tem mais energia associada, logo ele vai perder energia para o corpo B, e isso considerando o nosso universo, que é o nosso sistema isolado do externo. Esse vai se resfriar, esse vai esquentar. Quando que vai estar em equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico quando as duas temperaturas forem iguais. Então o equilíbrio térmico vai ser quando o T1 for igual ao T2. E sempre que a gente for falar, um corpo está quente ou está frio, depende, pessoal, depende sempre do nosso referencial. Se a gente for parar para pensar que 30 graus Celsius é quente ou é frio? Bom, depende. Se a gente for comparar com o deserto do Saara, 30 graus Celsius é uma temperatura baixa. Agora, se a gente for considerar 30 graus Celsius em relação ao Alasca, 30 graus Celsius é uma temperatura muito alta. 0 graus Celsius é uma temperatura alta ou é uma temperatura baixa? Aí a gente também tem que fazer comparações. Por exemplo, se eu comparar com o nitrogênio líquido, que é menos 100 e não sei quantos graus, em relação ao nitrogênio líquido, obviamente que ele vai ser quente. Agora, se eu pegar em relação a Ubatuba no verão, Ubatuba no verão bate na casa dos 40 graus Celsius. Óbvio que em relação ao Ubatuba, 0 graus Celsius vai ser frio. Então, a temperatura a gente sempre associa em relação a algum referencial. A gente nunca vai falar que é quente ou frio sem antes ter um referencial de comparação. Pessoal, nós também temos, quando nós estamos falando de energia, por exemplo, se eu quero
andar 2 quilômetros. Bom, dizem os professores de educação física que para eu andar 2 quilômetros, eu vou gastar uma certa energia. E essa energia a gente trabalha com quilocaloria. Então, toda vez que eu pegar e falar em quilocaloria, também vai ser associado a energia. Energia. Bom, se eu pegar uma barrinha de cereal e olhar o rótulo dela, vai ter lá no rótulo quilocaloria. Ah, essa barrinha de cereal contém apenas 150 quilocalorias. Ah, mas se a gente for analisar a energia cinética aqui, quando eu colocar a massa em quilograma, velocidade em metros por segundo ao quadrado, no final das contas, essa unidade aqui, ó, vai ser joule, que a gente tem, que é associado à energia. Ué, mas você está falando para mim que quilocaloria também é energia? É, e tem uma formulinha que dá pra gente, uma relação que dá pra gente transformar um no outro. Ó, uma caloria representa a 4,18 joules. Ah, mas aqui está quilo, não tem problema. Toda vez que aparecer o quilo na nossa conta, esse K aqui, ó, nós vamos colocar como sendo 10 à terceira. Ou seja, se eu quero transformar uma caloria para joule, uma caloria é 4,18 joules. Se eu quero transformar 1 quilojoules, uma quilocalorias, do outro lado nós também vamos colocar o quilo, que é o quilojoule. Colocando o K é 10 à terceira, que é 1000. Então desse lado aqui vai ficar 1000 calorias e desse lado também vai ficar 1000. Ó, multiplicando esse cara aqui por 1000, anda 0,3 vezes 4.180 joules. Ah, mas você está falando em quilocaloria. Não tem problema, ó, posso trocar. Ó. Uma quilocaloria, K minúsculo, é igual a 4.180 joules. Então a gente pode fazer essa conversão sem problema nenhum. Lembrando que nas aulas passadas nós também falamos lá das conversões de unidades. As conversões de unidades de temperatura, a gente utiliza a fórmula como sendo graus Celsius é igual a 5 nonos da temperatura em Fahrenheit menos 32, que é igual ao Kelvin. Kelvin não tem grau e o K é maiúsculo, menos 273. A gente também colocou a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição de cada um deles. E aí tem até a conversão que a gente faz, que é o que a gente faz de um lado, faz do outro. Em graus Celsius, a gente tem que a temperatura de fusão do gelo vai ser 0 graus Celsius. E a temperatura de ebulição, 100 graus Celsius. Aqui a temperatura em Fahrenheit, ó, Fahrenheit tem bolinha, tem grau, vai ser 32 graus Fahrenheit. E lá em cima, ó, 212 graus Fahrenheit. E em Kelvin não tem bolinha, ó, é K maiúsculo, então essa perninha aqui é maior, e não tem grau. Ele é sozinho lá. A gente coloca aqui o 273 Kelvin, K maiúsculo, e o 373 K maiúsculo. Pessoal, essa temperatura aqui, ó, é o que a gente chama de zero absoluto. O zero absoluto significa que lá quando a gente falou das moléculas do grau de agitação entre elas, elas estão praticamente paradas. Elas estão muito próximo de ficar paradas. Ah, por que muito próximo? Porque não vai ficar 100% parado. Mas essa é a definição do zero absoluto, ou escala de temperatura absoluta, que está relacionado aí a energia térmica do corpo. Ah, professor, então significa que lá no zero absoluto, que é o 0 Kelvin, isso significa que ela tem pouca energia? Sim, porque se aqui a velocidade é aproximadamente zero, como eu tenho que energia cinética é igual a mv quadrado sobre 2, esse cara aqui sendo aproximadamente zero, nossa conta inteira vai ser aproximadamente zero. Então significa que não tem energia envolvida lá nas minhas moléculas. Pessoal, bora fazer os exercícios que tem na apostila e na próxima aula a gente vem corrigindo todos os exercícios.